Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre dislexia. É, essa problemática do neurodesenvolvimento vem aparecendo muito nos últimos anos, né? Não quer dizer que, de repente, as crianças começaram a nascer com dislexia, né? Mais crianças, mas quer dizer que a gente está conseguindo identificar com muito mais facilidade. Sabe-se que a dislexia, hoje, a principal teoria é de que todas as dificuldades que a gente vai apresentar aqui, elas derivam de um déficit no componente fonológico da linguagem, razão pela qual é, o parecer, o laudo da fonoaudióloga é bastante importante, né? Lembrando que, na verdade, o diagnóstico ele é multidisciplinar, então deve ser dado, né? Deve ser colhido informações tanto do relatório escolar, quanto do parecer do laudo fonoaudiológico, tanto do laudo do neurologista, quanto do parecer do psicólogo, né? Se a criança precisar fazer terapia ocupacional também, da terapeuta ocupacional, e assim sucessivamente. Mas é uma coisa que é importante dizer é que nem toda dificuldade de aprendizagem específica da aprendizagem é uma dislexia. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação entre o que é dificuldade e o que é transtorno. É sabido que 50% da população escolar apresenta algum nível de dificuldade na aprendizagem, né? Porém, quando essas problemáticas que entravam a aprendizagem, elas são removidas, a criança ela consegue aprender, né? Eu estou falando aqui da criança, mas a gente sabe que isso acomete esse problema da dislexia e das dificuldades de aprendizagem, elas acometem qualquer sujeito, né, com relação às funções acadêmicas, né? As atividades, as competências acadêmicas, tanto na pré-escola, quanto no fundamental, quanto no ensino médio, quanto também no ensino superior. Então, para a gente entender bem direitinho, é preciso que a gente perceba que a dificuldade ela é uma alteração que ela se relaciona a problemas de adaptação. Então, é alguém que mudou seu comportamento de aprendizagem, né? Ou porque precisou mudar de escola, porque mudou de cidade, porque está enfrentando algum problema emocional, de cunho emocional, porque de repente não está se alimentando de forma adequada, então pode estar com algum problema nutricional, pode estar passando por algum tratamento médico, né? Pode ter sofrido algum acidente que possa ter afetado algum componente neurológico, né, dessa pessoa, né? Então, às vezes também pode estar relacionada à falta de oportunidade, né? Então, o ensino inadequado, pode haver um comprometimento na inteligência por algum motivo, e também pode ter um comprometimento a nível auditivo ou visual. Então, tudo isso tem que ser investigado. Então, razão pela qual, às vezes, até o otorrinolaringologista, às vezes o oftalmologista, ele também tem que fazer uma avaliação para saber se não existe algum problema, alguma questão num desses sentidos, né? No caso, a visão, a audição desse sujeito pode estar comprometida por algum fator, né, biológico. E aí, essas alterações, no caso, as alterações, isso são as dificuldades, né? Aí agora a gente vai falar dos transtornos. E o transtorno, são alterações que já são perceptíveis desde a tenra infância do sujeito, da pessoa, né? Por isso que é chamado de um atraso do neurodesenvolvimento. Então, sim, a dislexia é um atraso no neurodesenvolvimento, assim como o TEA, assim como o TDAH, e outros, né, que o DSM-5 traz. E aí, uma coisa importante da gente saber é que o transtorno específico da aprendizagem, ele compromete a leitura, principalmente a leitura, porém também pode comprometer a expressão escrita e a matemática, né, e a aprendizagem da matemática.
E aí, essas dificuldades na apreciação da leitura das palavras, né, que é o que caracteriza a dislexia, mostra que a pessoa tem uma alteração tanto na apreciação da leitura, quanto no ritmo ou fluência da leitura e na compreensão da leitura também. Então, muitas vezes, existe esse padrão de dificuldade no reconhecimento, preciso ou fluente das palavras, a decodificação e a capacidade da soletração são pobres, né? Então, também a gente precisa entender que tais dificuldades de aprendizagem e uso das habilidades acadêmicas devem apresentar como critério de classificação a presença de ao menos um dos sintomas que eu vou apresentar agora, né? Então, o primeiro, a leitura lenta, imprecisa e um extremo esforço para conseguir ler, dificuldade na ortografia, dificuldade na expressão escrita e dificuldade na compreensão do que se lê. Tais sintomas devem persistir por pelo menos 6 meses após intervenção. Então, é por isso que a gente não se pode fazer o diagnóstico de dislexia ou de algum transtorno específico da aprendizagem antes dos 8 anos, né? A gente pode relatar no parecer que existe um risco para o desenvolvimento da dislexia, o risco para o desenvolvimento desses transtornos específicos da aprendizagem. Porém, deve ser feita uma intervenção, né? Então, quando se caracteriza esse risco, a gente faz a intervenção, e aí com a intervenção, se o paciente ele não melhora, se o sujeito não melhora o indivíduo, então realmente por isso que precisa-se de tempo, né? Então é porque a pessoa realmente tem esse problema do neurodesenvolvimento, né? É uma problemática do neurodesenvolvimento que não o sujeito ele vai precisar sempre de apoio, né, para que possa ou desenvolver estratégias mais funcionais, mais adaptativas para ele. Então, é importante entender que o desempenho do sujeito sempre está abaixo da média para a idade e, na maioria dos casos, as dificuldades estão presentes já nos primeiros anos escolares, né, como já foi dito. Então, caracteriza-se pela dificuldade no reconhecimento preciso e ou fluente das palavras e pela baixa habilidade de decodificação e soletração. Quando a gente atende crianças que têm dislexia, no geral, a gente já percebe nas primeiras sessões, já é possível perceber, né, que existe alguma problemática que ali não é só uma dificuldade de aprendizagem. Então, por exemplo, você diz uma palavra para a criança e pede para ela pegar, né, nas letrinhas recortadas, formar a palavra com as letrinhas recortadas, e ela não consegue. É como se ela nunca tivesse nem escutado ouvido falar em alfabeto. É como se ela nem conhecesse o alfabeto. Isso é uma criança, por exemplo, uma criança de 11 anos que ela não consegue, ter uma extrema dificuldade de saber quais são as letras, né? E muitas vezes, claro, né, às vezes não são todas as letras, né? Mas a gente percebe que tem crianças que até têm dificuldade em lembrar das letras do próprio nome. Então, como eu falei, né, existe hoje uma teoria que mostra, a teoria mais em voga hoje é de que essas dificuldades, elas têm a ver com um déficit no componente fonológico da linguagem, né? Então, é como se, muitas vezes é como se eu falasse uma palavra e a criança não conseguisse entender, captar. Então, por exemplo, se eu disser a palavra casa, é como se ela não conseguisse entender o que é o C e o A. Não é nem a sílaba, é a letra, né? Por isso que é no componente fonológico. É como se alguma coisa tivesse, você percebe que é como se alguma coisa tivesse alterada, né? Você fala, aí a gente dá uma volta, né? A gente faz um treino do alfabeto, por exemplo, né? Diferenciando o que são vogais e o que são consoantes. E na outra semana, quando a criança volta, a gente faz o treino novamente e é como se a criança nunca tivesse visto, nunca tivesse estudado aquilo, né? Então, às vezes a gente até questiona.
E aí se questiona se essa criança ela foi para a escola, né? E qual é a escola que essa criança tá sendo educada. E às vezes os pais falam que a criança faz tanto aula na escola regular quanto na pós-escola, no reforço, mas ainda assim a criança ela não consegue, ela tem essa extrema dificuldade. E isso vai acarretar outros problemas emocionais, como baixa autoestima. Muitas vezes existe um componente relacionado a crenças de desvalor que a criança vai acreditando, né, que nunca vai ser boa o suficiente, né, então ela vê todos os coleguinhas aprendendo, se desenvolvendo e ela não, né. Então, como nós temos os neurônios espelho e a gente tem a tendência a modelar comportamento, e quando a gente tenta e não consegue se adaptar ao meio, seguir na mesma sintonia da turma, é claro que a gente vai ficar se sentindo ruim, se sentindo fracassado, né? Só que isso não é verdade, né? A pessoa não é fracassada. Simplesmente ela tem uma dificuldade, né, que ela não consegue transpor, e a escola, né, e aí, claro, depois de posse do diagnóstico, vai ter que oferecer para essa criança um atendimento educacional especializado, individualizado, né, para que a gente possa realmente fazer realmente uma educação não igual para todos, mas uma educação de equidade, né? Tratar de forma diferente as pessoas diferentes. Então, no que tange a esse componente fonológico, o componente fonológico é a capacidade que a pessoa tem de identificar e compreender as relações entre as palavras, entre as sílabas, entre os fonemas, entre as frases, associação entre letra e som. Então você diz pato, pato, pá, pá, p com a, pá, pá. É como se a criança entendesse vá, vá. Você fala pá e a criança entende vá. E também existe um problema, uma problemática na capacidade da criança de armazenar e resgatar o componente sonoro da linguagem, razão pela qual a gente faz um treino hoje, amanhã, ou às vezes no mesmo momento, a criança já não consegue lembrar. Já não consegue lembrar a diferença entre o B com A, ba, P com A, pá, V com A, vá. Não lembra quais são as vogais, quais são as consoantes. Então, essas dificuldades elas vão propiciar alterações na linguagem oral, vão propiciar alterações na leitura e na escrita desse sujeito, né? Então, na linguagem oral, a gente percebe que existe um atraso no processo da fala. Então, muitas vezes essa criança ela não vai falar no período esperado para aquela idade, né? Naquele marco do desenvolvimento, né? Então, uma criança que com 1 ano já pode ter até 10 palavrinhas, 1 ano e meio pode ter 10 palavrinhas, com 2 anos já deve ter mais de 50 palavras no seu vocabulário. Isso não vai ocorrer com a criança que tem um transtorno específico da aprendizagem, né? Então já existe esse atraso, existem problemas para formar palavras, trocar a ordem dos sons ou confundir palavras semelhantes, erro de pronúncia, dificuldade para nomear letras, números e cores. Também existe a dificuldade para expressar claramente o que se deseja falar, o que se deseja dizer, dificuldade em atividades que se relaciona à literação e rima. Então, muitas vezes essa criança não gosta nem das musiquinhas que, no geral, os educadores eles fazem para a criança aprender, né? Tipo aquela meu lanchinho, vou comer para ficar fortinho e crescer. Aquela o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé. Então, assim, no que se refere a essa aliteração e a rima, a gente pode perceber que por exemplo, o que é a aliteração?
É justamente quando as palavras elas começam com o mesmo som, né? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Então, elas lembram o mesmo som. Então, por isso que elas terminam, e aí a rima é justamente as palavras, as frases que terminam com com o mesmo som também, né? É mais ou menos isso. Aliteração e rima. Eu vou colocar aqui no vídeo, né, o conceito certo de aliteração e de rima. E aí, na leitura, existem problemas na decodificação das palavras, o erro no reconhecimento das palavras, até mesmo nas mais usadas pela criança. Então, muitas vezes ela erra o próprio nome. Leitura devagar e incorreta, exigindo muito esforço da criança. Compreensão do texto também prejudicada e vocabulário bastante reduzido, né? Então, é como se a criança, que nós no geral, a gente começa a ler uma palavra, então a gente já vai adivinhando todas as outras, a palavra, a gente começa lendo a sílaba e a gente adivinha a palavra, né? Então, porque a gente usa a rota lexical do léxico, a gente vai acessando as palavrinhas que estão lá armazenadas na nossa memória, né? No nosso vocabulário da língua. E a criança com dificuldade de aprendizagem específicas, né? Ela tem essa dificuldade na rota fonológica, né? De entender os sons. Então, ela tem a dificuldade dessa rota lexical, de acessar esse vocabulário, né? Então, muitas vezes essa criança ela vai conseguir falar, então, na prova. Então, ela se desempenha bem falando sobre determinado assunto do que se for precisar escrever ou ler. Então, na escrita existem os erros de solitração e ortografia, mesmo nas palavras usuais também, omissões, substituições ou inversões de letras ou sílabas, dificuldade da produção textual, com velocidade abaixo da esperada para aquela idade, né? Então, a criança realmente ela se sai muito melhor nas produções orais, na fala, do que na produção escrita. Mas assim, também fala-se hoje que a dislexia ela pode ser tanto adquirida como pode ser do neurodesenvolvimento, né? Então, na dislexia existem realmente essas alterações cerebrais, que especificamente as alterações no hemisfério esquerdo do cérebro, né? Então, e as causas elas são biológicas, incluindo aí uma interação de fatores genéticos, epigenéticos e ambientais, questões próprias fisiológicas do sujeito, né? Estas anormalidades a nível cognitivo irá afetar o componente comportamental, né? Lembrando que dificuldades específicas da aprendizagem não é uma deficiência intelectual, é diferente. Então, existe a prevalência, né, do sexo masculino nas dificuldades específicas da aprendizagem fica na comunidade escolar de 3 a 10% desses escolares e cerca de 40% da população brasileira ela tem dislexia, né, que seria mais ou menos em torno de 8 milhões de pessoas. Pode ter dislexia e nem sabe. Então, muitas vezes, como a autoestima fica reduzida, fragilizada, a pessoa se evade da escola, então é perceptível muitas vezes que a pessoa acha que ela que não é boa o suficiente, ela que é incompetente, então ela se evade da escola, né? E aí o diagnóstico realmente ele só pode ser feito depois dos 8 anos de idade e é preciso ser observado que a dificuldade de aprendizagem, que tem a ver com os marcos de desenvolvimento e os problemas de leitura, eles sempre estão relacionados a essa não resposta à intervenção, né? Hoje eles falam que existe uma dislexia visual para diferenciar, né? Mas isso não importa quanto ao diagnóstico, mas é importante para o tratamento. Então, existe a dislexia visual, a dislexia auditiva e a dislexia mista, né? E tem a ver com essa deficiência no processo realmente da informação. E aí a gente sabe que existem tipos de dificuldades, né? De dislexia, que são a disgrafia, descalculia e a desortografia, que são as manifestações da dislexia, né? Mas assim, não só tem coisas ruins, né? Existem coisas boas, né? Então, se essa criança ela for estimulada, ela for valorizada,
se ela não fizer parte do time das pessoas que têm o desamparo aprendido, né? Que é um conceito-chave importante para a gente entender muito do fracasso escolar. Ela pode desenvolver bastante o hemisfério direito do cérebro, né? Lembrando que nosso cérebro ele é bastante inteligente, então a gente tende a compensar uma dificuldade, uma fragilidade, né? Com uma potencialidade que a gente possui. Então, existe uma questão interessante que a pessoa com dislexia ela tem uma criatividade aguçada, facilidade com desenho e boa noção de cores, mesmo que a nomeação esteja prejudicada das cores, mas ela tem a boa noção das misturas das cores, aptidão para brinquedos de construção ou técnicos, como quebra-cabeça, Lego, né? Ela tem uma habilidade maior no desenvolvimento pode até ser da robótica mesmo, de controle remoto, de TV, jogos tecnológicos, né? Então, assim, existem coisas boas também, né? Por isso que a gente tem que entender que toda criança tem potencialidades e tem limitações. Então, quando a gente vai aprendendo que isso não é um problema, mas que cada um vai poder desenvolver o que tem de melhor, então a gente não vai ter uma criança com aquela ideia de ser uma fracassada e pronto, né? Ela vai entender que ela tem as limitações, mas que ela tem potencialidades assim como toda criança, né? Então, outros aspectos que podem afetar as crianças com dislexia estão relacionados justamente a esse comprometimento da linguagem, sintomas da desatenção, né? Não é uma criança com TDAH, mas é uma criança que termina ficando desatenta. Dificuldade da coordenação motora, então são crianças também que são bastante estabanadas, quebram muitas coisas, se bater como se ela não conseguisse entender qual é a proporção do próprio corpo frente ao espaço, né? Prejuízo das funções executivas também, de atenção, concentração, controle dos impulsos, pode haver, né? Claro que está mais presente mesmo na escola, nas funções acadêmicas, né? Nas habilidades acadêmicas, mas a gente pode perceber que existem esses problemas que podem chegar a afetar essas crianças, né? E as comorbidades psiquiátricas também.